Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus. A partir de agora nós estamos com mais um programa, Jesus, a verdade que liberta. Falar da palavra do Senhor Jesus. Como diz um ditado aí, nua e crua, né? Então a partir de agora nós vamos falar do Senhor Jesus Cristo, da palavra que nos salva, nos orienta no caminho da salvação. Sem essa palavra, nós pegamos o caminho errado. Pegamos um caminho de homem, pode ser de homem ou até diabólico, né? Pode ser uma coisa totalmente natural ou espiritual da parte maligna, né? Então, mas para nós pegar o caminho certo, espiritualmente e bom, correto, o caminho da salvação, só pela palavra de Deus. Então nós falamos nesse programa o que é verdadeiro, o que produz vida, o que vem da parte de homem, produz natural, produz o que é físico, o que é terreno, o que é vã, né? O que é vida terrena, que tem fim, que se acaba, né? Que não tem poder de chegar ao céu, de ter vida eterna. Mas o que vem de Deus produz vida, eternidade, bondade, santidade. Então vem Deus, ele através da sua palavra, ele te separa. Através da sua palavra, ele te limpa, te lava do pecado, do erro. Ele te santifica, te separa, né? Ele te justifica. Então, até Paulo escreve, em 1 Coríntios, capítulo 6, e o versículo 10, não, o versículo 11, que ele diz que é o que muitos têm sido, ou seja, quando ele fala no versículo 10, dos pecados, que não tem direito ao reino do céu, ele vai falando os pecados que é ladrão, bêbado. Aí ele diz, é o que muitos têm sido, mas foram lavados, foram justificados, foram santificados. Santificado e justificado. Então veja, pelo Espírito do nosso Deus. Então é o Espírito de Deus com a sua palavra aqui que te traz esse poder de você se lavar. Ou seja, te separa do pecado, quando você quer. Porque você pode conhecer os mandamentos do Senhor, o que Ele diz na sua palavra, a doutrina do Senhor Jesus Cristo, e você não obedecer. Mesma coisa, você não obedece o teu pai, não obedece a polícia, não obedece o que é bom, o conselho bom, não obedece o professor. O professor quer que você se forme, você seja um bom profissional. Você está na escola, até pagando um preço por isso, mas se torna vã na tua vida o aprendizado, porque você não coloca em prática. Então é exatamente isso aqui. Você querer, quer dizer, você participar de uma coisa não significa que você está se empenhando naquilo mesmo, você está querendo. Ou seja, você pensa que não leva a sério, né? É como que você tem um emprego e você precisa do emprego. E você considera isso, que precisa mesmo, e até gosta do emprego. E do teu patrão também, não tem nada o que dizer do patrão, e precisa do patrão, no sentido do emprego, da sobrevivência tua. Mas é a mesma coisa do professor, tudo, mas vamos falar aqui do emprego.
Então, mas você é relaxado nisso aí. Você precisa, tem conhecimento, você tem entendimento de que precisa desse emprego, até depende disso aí, do dinheirinho aí para sobreviver, mas você é relaxado nisso. É insensato, no sentido de chegar atrasado, tem dia que não vai, faz o serviço mal feito, não vigia, porque é uma tendência humana não fazer o que é correto. A carne já é relaxada, é preguiçosa, é irresponsável, é soberba, é orgulhosa, é vaidosa. Então você já sabendo desses problemas aí, que o único antídoto, o único remédio que tem é a palavra de Deus para te colocar no eixo, te dar responsabilidade. É claro que a gente tem gente de todo jeito, tem gente que tem muita responsabilidade, mas não obedece a Deus, nem conhece. Mas e para ser uma coisa plena, de forma justificada por Deus, de forma aprovada por Deus, tem que ser pela palavra. Porque quando a gente vê Paulo dizendo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 14, 15 ali, que ele fala que Jesus ele rasgou a cédula que era contrária a nós nas suas ordenanças, de alguma maneira nos era contrária. Eu sempre falo isso aqui. Por quê? Porque nós temos as coisas que é contrária a Deus. Aquilo que um trunfo na mão do diabo, um trunfo que é contra nós. Ele tem aí uma cédula contrária a nós. Porque na verdade nós já viemos de Adão, que somos todos devedores. Aí eu me pego aí, eu falo sempre essa palavra, de alguma maneira nos era contrária. Para você rasgar essa dívida só com Jesus. Então é a palavra que nos traz esse poder, essa justificação. E em Romanos capítulo 5, versículo 1, diz que sendo justificado pela fé, nós temos paz com Deus. Então veja que é essa justificação que nós precisamos. Então só a palavra de Deus nos justifica. Então quando eu me interesso, ela me lava da sujeira do pecado, né? Não lavar como a água lava, mas lava a mente, o teu caráter. É um lavar aí que conserta, aprovado, porque quando eu me lavo de alguma coisa, eu não consigo lavar de outra. Tá entendendo, irmão? Mas quando eu sou justificado por Deus, eu lavo tudo. Então todo dom perfeito vem do alto. Então tem um dom, mas o é imperfeito. Agora se aperfeiçoa quando Deus está no negócio. Você pode ser quem for, mas sem Deus não é nada. Mas quando Deus te aprova, você é tudo. Tá tudo certo, não tem nada errado. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Perdeu tudo. O inimigo perdeu os direitos que tinha em ti. Romanos 8, 1. Portanto, agora nenhuma condenação há porque estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, você vê que carne não come palavra de Deus, né? Mas Espírito come. É o pão da vida. Então, veja aí. Então, tem esse lado aí de nós ser lavado, santificado e justificado. Então você é lavado, quando é lavado, você já está se separando do pecado, já se despojou, jogou fora. Então você está sendo limpo. Então você está sendo santificado, separado. Você está sendo justificado.
Porque você está rejeitando uma coisa que você gosta de fazer, humanamente falando, carnalmente, trocando por uma que você não está gostando, mas que é necessário. Sabe aquele negócio assim de você troca a dor na barriga por um remédio amargoso? Uma injeção aí que é dolorida. Mas você troca aquela doença, aquela dor, ou qualquer infecção, qualquer tipo de coisa, você troca por uma peixeirada na barriga. Uma cirurgia. Então você troca o que é ruim por uma coisa melhor. Tá entendendo, irmão? Que não parece não ser bom também, mas que traz um resultado de libertação. No futuro é bom, vai sarar, vai melhorar. Se você ficar com aquela doença, vai morrer. Mas se despojar dela, se sujeitar a uma cirurgia, a uma injeção, a um remédio amargoso, uma coisa ruim, você é ruim de início, mas depois produz aí a cura. É isso aí que é o pecado. Então você vê em Hebreus capítulo 12, versículo 11, diz exatamente isso aqui. A correção, não é correção de homem, irmão, correção da palavra aqui. A correção ao presente, no momento, não parece ser de gozo, mas sim de tristeza. Mas depois, produz um fruto pacífico de justiça, se nós nos exercitarmos por ela. Então veja que no presente você fica meio revoltado. Poxa, eu tenho que engolir esse negócio, eu tenho que mudar de trajetória, eu tenho que mudar de projeto. É ruim. Mas se eu aceito que é Deus que está dizendo, então vai produzir com o tempo um fruto pacífico de justiça. Vai produzir justiça. Não é justiça de homem, estamos falando justiça de Deus, justificado por Deus. Aí nós temos paz com Deus. Um fruto pacífico de justiça se nós nos exercitarmos nessa correção. Então veja, a palavra de Deus é para isso. Então Jesus, ele disse, aquele que ouve estas minhas palavras e as cumpre. Eu comparo com um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Nada derruba. Mas você vê que aí tem um homem que ouve, que ouve, mas não pratica. E aquele que ouve estas minhas palavras e não pratica. Eu comparo com um homem sensato que edificou a casa sobre a areia, caiu, acabou. Foi para o inferno. É condenado. É grande a queda, disse Jesus, porque teve a oportunidade de ser um anjo de Deus e vai ser um demônio. Eternamente no inferno. Então é complicado, parece uma loucura, mas é verdade. Então veja que tem muita gente que ele ama a Deus, no sentido de querer. Eu quero ir para o céu, eu quero. Mas ele cumpre com as palavras? Não. Então você tem que amar a Deus de toda a tua força, todo o teu entendimento, toda a alma. Porque você vai fazer coisas, sacrifício, né? Tanto que Paulo, ele fala em Romanos, capítulo 12, o versículo 1, ele ensinando como devemos adorar a Deus, como devemos cultuar o Senhor, dar glória a Deus, para ser justificado, para ter Deus a nosso favor, no sentido de salvador, de remir os meus pecados, de me ajudar nessa caminhada e eu me sair dos meus pecados e assim salvar minha alma. Como é que eu posso fazer isso? Então ele diz, eu rogo, pois, irmão, pela compaixão de Deus. Ou seja, melhor dizendo, a gente tem até um ditado, de dizer, é ditado até, que diz, pelo amor de Deus, é exatamente isso que Paulo estava dizendo, pelo amor de Deus, irmãos. Né? Então,
que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Então, a maneira correta de cultuar a Deus não é de qualquer jeito, não é como eu penso, eu acho, talvez seja. Não! Eu aprendo isso na Bíblia e ela me dá a palavra de Deus, além de eu aprender isso, de eu escutar a palavra, eu querendo, se eu quiser, eu vou ser um santo do Senhor, porque Ele vai me ajudar a me separar, vai me dar todo o suporte, porque o Espírito ajuda nas fraquezas e ensina o que e como convém pedir, porque não sabemos, e Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? Romanos 8, 26. Então, assim, a gente tem que se empenhar nisso aí, ter vontade, ter prazer mesmo. Eu quero ler aqui Deuteronômio, né? É um nome assim meio ruim de falar, mas é isso mesmo. Deuteronômio, né? Capítulo 6 e o versículo 4. Versículos 5 e 6. 4, 5 e 6. Que diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Versículo 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. Versículo 6. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Então é para mim colocar dentro do meu coração, irmão, estas palavras. Não é para mim ouvir e jogar fora. É para mim ouvir e gravar no meu HD. E olha aí, ter cuidado para esse HD não cair no chão. Não bater em alguma coisa para não desalinhar aí e perder essa gravação. Porque eu preciso estar martelando isso. Rodando a fita. Passando, colocando no HD, sempre. Colocando ele para funcionar para mim ver. Ou seja, relembrando. Me aconselhando, como diz o salmista Davi, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Ou seja, ele aconselhando a alma dele a bendizer o nome do Senhor. Então veja, eu preciso me aconselhar sempre. Relembrar, aconselhando, cuidado, toma cuidado. Ouve, ó Israel. Ouve, hoje Israel, irmão, no sentido depois de Jesus, no Novo Testamento, é qualquer um de nós. Israelita, judeu, ou vamos trazer mais claro, cristão. Um cristão que é de Cristo, que é de Deus, é de Cristo. Quem é de Cristo é de Deus. É assim. Então é todos nós, individualmente. Quando nesse tempo aqui, sempre era a nação de Israel. É claro que ali tinha os salvos e o que não era salvo na nação de Israel. Mas era falado com toda a nação. É um povo que foi escolhido, separado. Um povo pequeno, porque nunca que Deus vai escolher as coisas grandes deste mundo. Ele escolhe as pequenas para confundir as grandes. Porque se escolhendo as pequenas, as pessoas depois deixam ele quando se torna grande. Agora imagina se ele escolher já grande. Ah, porque é meu poder, rapaz.
Então veja que nós não somos nada sem Deus. Mas quando nós temos Deus, nós somos tudo. Então ele aconselha aqui: ouve, ó Israel, nosso Deus. Ou seja, ouve, Israel, o Senhor é nosso Deus, o único Senhor. Não tem outro. É único. Então não adianta você correr para um lado e outro. É Jesus Cristo. Nós temos que trazer por dia de hoje, Novo Testamento. Então Jesus, ele disse essas palavras em Mateus capítulo 7, versículo 24, a partir do versículo 24. Aquele que ouve essas minhas palavras e coloca em prática. Veja que qualquer coisa que você for fazer, se você não colocar em prática, irmão, o que estão te ensinando, você é um péssimo funcionário, você é um péssimo pai, você é um péssimo filho, você é péssimo em tudo. Então, se eu quero ir para o céu, eu preciso ser um santo do Senhor. Eu preciso escutar as palavras do dono do céu, daquele que jogou o diabo para fora de lá, que era um anjo de luz, Lúcifer, com a terça parte dos anjos, caíram fora de lá, para nunca mais entrar lá, irmão. Então, se eu quero ir para lá, pelo amor de Deus, nós temos que ouvir o Senhor. Precisa aprender com o Senhor. Eu vou aprender como é que eu vou morar numa casa com outra pessoa que não é dono da casa, que não tem nada a ver com aquela casa lá. Não tem nem ideia como é as fechaduras da casa, como é que as leis daquela casa, o que se passa lá naquela casa. Não, vou aprender com o dono da casa, com o que manda na casa. Eu não posso aprender a dirigir carro numa bicicleta ou qualquer outro tipo. Não, vou aprender no carro lá. Então é preciso cada um na sua, irmão. Quando nós olhamos no Salmo 115, o versículo 16, diz que os céus são os céus do Senhor. Então não adianta o diabo ou qualquer pessoa, qualquer coisa querer entrar lá, não. Você vai ver Paulo dizendo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, ele fala a respeito de nenhuma carne e sangue não entra no reino do céu. Então não vai investir na tua carne, no teu físico, na tua pessoa natural para ir para o céu, não. Tem que investir na tua alma. É na tua alma. Então é outra coisa. Então você vai investir no natural, você vai estudar numa escola qualquer. E dá ouvido ao professor, senão não vai aprender nada não. Para te viver na terra e viver bem, aumentar os teus dias de vida, a Bíblia ensina você ser honrar pai e mãe no Senhor. Ou seja, na palavra. Não vai sair da palavra, irmão. Se teu pai proíbe tu ser cristão, tu ser um crente em Jesus Cristo, sai fora. Nesse sentido. Ele vai continuar sendo teu pai, te ensinando você fazer qualquer outra coisa assim para sobreviver. Agora, nesse sentido, desobedece a ele. Tem que ser no Senhor. Agora, então veja que você quer ser um bom filho, então honra teu pai e tua mãe. Você quer ser um empregado bom, de sucesso, embora que ninguém diga isso, mas você quer ser aprovado, você seja um bom funcionário. Mas está o patrão, trabalho. O patrão virou as costas, eu quebro as coisas. Está errado, irmão. Então você quer ser um bom patrão, seja justo com seus funcionários. Então procure fazer. Quer ser um bom pastor? Pois te empenhe em ensinar o caminho do Senhor. Quer ser um crente em Jesus Cristo? Obedece o teu pastor, rapaz. Presta atenção nos que ensina a palavra direitinho. Para você ser verdadeiramente aprovado pelo Senhor, vá aprendendo. Se tem alguma coisa que
que não dá certo contigo, que Deus não está no negócio, Ele te avisa. Você vai aprendendo isso. A conviver com o Senhor, aprender quem é Jesus, quem é. Então veja que uma pessoa como Zaqueu, ele desejou conhecer Jesus, ver Jesus. Se você conseguir ver, irmão, tá bom demais. Você vai conseguir ficar olhando para Ele, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. É que nós precisamos andar. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Então, o Zaqueu desejou ver quem era Jesus. Você vê que Jesus fala em João, no Evangelho segundo escreveu, João capítulo 3, falando ali para Nicodemos, ele diz que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino do céu. É exatamente isso aqui. Como é que eu vou ver uma coisa que eu não me interesso em ver? Não, tem um avião ali, já vi um avião fulano de tal que foi lançado agora, não. Mas tu não tem desejo de ver? Não, quero ver não. Nunca vai ver o avião, mas se eu me interessar, eu vou ver lá. Ah, o reino do céu é isso aí, eu quero o reino, eu me interesso pelo reino, então vou ver. Eu tenho que nascer de novo, eu preciso investir na minha vida espiritual, na minha alma. É uma coisa que é só pela fé. Porque o reino não está aqui. Cadê o reino? Cadê minha alma? Mas ela está gritando, querendo comer, querendo beber, querendo ser limpa, se sair do pecado que está pesando sobre ela, que vai levar ela para o inferno. Então veja que é isso aqui. Olha o que diz aqui, prosseguindo aqui. E aqui quando termina aqui, quando no versículo 6, está falando de palavras, de ensinamento, né? E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. É para ficar, né? Não é para tirar. É como eu disse, coloca no HD, guarda lá. E todo dia dá uma escadinha, dá uma olhada lá. Ah, tá aqui. Para lembrar que o Senhor é Deus, né? Aí ele diz, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Ou seja, toda hora do dia. Eu tenho que intimar as pessoas, eu tenho que falar para as pessoas. Tenho que dizer para os filhos, né? Andando no caminho, estando em casa, na hora de deitar, na hora de levantar, tem que falar toda hora. Para que sirva como alimento, de se manter crendo que o Senhor é o único Deus, Ele é fiel, Ele é verdadeiro, né? Quando nós olhamos aqui no capítulo 7 de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9, olha o que diz aqui. Saberás, pois, que o Senhor, teu Deus, é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Amam e guardam os seus mandamentos. São duas coisas. Aí você vê Jesus dizendo que se escutar minhas palavras e guardar os mandamentos. Então não é escutar, tá guardado. Não. Aí você vê que, volta a dizer, você quer o emprego, mas não quer obedecer às regras do emprego. Quer dizer, de certa forma, eu amo o emprego, porque eu dependo do emprego.
E eu corro atrás ali. Mas eu sou relaxado nesse negócio aí. Tá entendendo, irmão? Do mesmo jeito aqui. Eu quero ser salvo, mas do meu jeito, eu sou meio malandrão, nesse sentido, cheio de moda. Eu quero que Deus venha mudar. Eu não quero Deus como tá, esse Deus aí que tem uma regra. Não, eu quero do meu jeito. Então é isso. Você quer Deus, você quer ser salvo, no sentido de alguma forma você ama a Deus. Sabe, um pai de família, o seu pai, você mora com teu pai, e você quer morar, você considera teu pai como pai mesmo, você quer a herança do teu pai, olha, fala até com orgulho, né? Eu sou filho do fulano. Então, mas você não obedece o teu pai. Teu pai te dá um conselho e você passa por cima dele. É claro que aqui e ali você guarda uns, mas não adianta. Quando nós vamos olhar na carta de Paulo a Tito, capítulo 1 e versículo 15, fala dessa insensatez aí, esse negócio aí de você guardar uma parte, mas outra não. Então ali fala a respeito dos crentes da época de Jesus mesmo, os da circuncisão, ou seja, os judeus, que fala heresia, palavras que não vai para lugar nenhum, que não salva, transtorna a casa inteira. Se você for ver ali Paulo falando isso aí, então, aí chega no versículo 15 que ele diz que tudo é puro para os puros, mas nada é puro para os infiéis e contaminados. Antes a sua consciência, o seu entendimento de consciência estão contaminados. Ou seja, você faz parte, certo? Eu disse agora há pouco que a cédula que é contrária a nós, de alguma maneira nos é contrária. Quando você se empenha em ser um bom profissional, vai acontecer coisa errada. Não existe como não acontecer. Mas você é perdoado. Deus está contigo. Deus te justifica. Você está do lado do bem. Você não quis fazer. Você errou sem querer. Mas quando você é um péssimo profissional, você perde a confiança, irmão, né? Porque vão dizer, vão te acusar logo, porque não, é costume dele errar mesmo, isso aí ele já faz por brincadeira. Então é assim, com Deus, é de toda a tua força. Você não tem força de obedecer a Deus mesmo, mas você usando isso, essa sinceridade com Deus, então tudo se torna puro. Tudo é puro para os puros. Nada é puro para os infiéis. É isso aí. Então aqui você sai dizendo, você precisa dizer, você vê aqui que Deus guarda, né? Sabeis, pois, que o Senhor, teu Deus, é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia. Então veja que é duas coisas aí. Ele te conserta para que a misericórdia dele possa estar a teu favor. O amor, a salvação, as riquezas do Senhor, o braço, o poder de Deus a teu favor. Mas tem que ter conserto. Se não tiver conserto, não tem o resultado. Ele não pode dar a teu favor. Como? Se você não escuta, irmão. Você não guarda, não ama Ele.
não guarda os seus mandamentos. Então você vê, como eu estou dizendo, do pai, muitas vezes você ama teu pai, como pai ali, não, só não quer é fazer o que ele está dizendo. Está entendendo, irmão? Então eu quero morar na casa do pai, eu quero ser beneficiado com os poderes do pai, com a sua herança, com os seus bens, com tudo ali, com a conversa, com o paparicado, com todo enquanto. Mas eu só não quero obedecer. Não, pai, isso aí não adianta. Eu não gosto disso, eu gosto mesmo da farra. Então é isso. Você ama a Deus, você que tem Deus. Jesus morreu na cruz, né? Por mim, eu sei. Mas só que eu gosto de um negocinho aí, eu não quero mudar. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Quem está em Cristo, nova criatura é. Então veja que está falando de criatura, porque você foi criado, o diabo também foi criado por Deus. Tu está me comparando com o diabo? Mas rapaz, ele era melhor do que tu antes. Um anjo, um querubim ungido. Onde é que um homem chegou a essa posição? Um homem da terra, diga aí. Um homem chegou a uma posição de um anjo. A terça parte dos anjos foi jogado para fora, irmão. Aí, e ele não jogou o que era dele fora, não? E você? Nova criatura, não é? Não pode ficar na velha. Então, se você já foi desligado de Deus pelo Adão, você já nasceu desligado. É uma criatura, mas não tem parte com Deus. Você tem que buscar essa parte com Deus. Você precisa correr atrás para se ligar a Deus. Veja aqui, o conserto ele guarda, né? Que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações. Esquece, que nem vai ter isso tudo de geração. Esquece, larga a mão. Nunca vai chegar a esse tanto. Jesus vai vir. Então veja, tem até um salmo que diz milhares de geração. Então, larga a mão. É até Jesus voltar. A misericórdia dele daí, mas tem que ter conserto para chegar nela. Então eu quero que meu pai cuide de mim, tudo. Eu seja participante da herança, eu tenho que escutar o que ele diz. É isso aí, irmão. Então veja, aí é um bom filho. Então Deus é assim. Você vê que o que ele criou tem que ser mudado nesse sentido humano. Toda a humanidade tem que mudar, ser uma nova criatura. As coisas velhas passaram, rapaz. Eis que tudo se fez novo. É novo. Então, aí você pode até dizer, por que que existe o diabo? Entrou a iniquidade no coração dele, irmão. A revolta contra Deus. Ele quer um reino para ele. E não vai ter, não. Quem manda nele é Deus. É uma criatura. Todos aqueles que se chegar a ele será lançado da prisão. Por que que é assim? Eu sei lá, mas ele não vai ter. Só existe um Deus. Você vê aqui, ó. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Não adianta. E esse Deus vem em 3 pessoas distintas. Espírito Santo, é o Pai, Filho e Espírito Santo. Mas veja, eu tenho que começar pelo Espírito. Dizendo dá de começar pelo Pai, claro. Pai, Filho e Espírito Santo. É assim que veio. Veio o Pai cuidava aqui de Israel. Depois vem Filho. O Pai sempre foi no trono.
O Filho Jesus cuidando aqui do pessoal no deserto e tudo. O Cristo. A pedra que eles bebiam era espiritual. Essa pedra é Cristo, diz Paulo. Então veja aqui. Aí tem o Espírito Santo. Eu vou, mas envio outro Consolador, o Espírito da Verdade, que vai vos fazer lembrar tudo que eu disse, vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito está aqui. Então veja, para mim começar o primeiro passo, eu tenho que ter o Espírito de Deus. Para me revelar isso aqui. Me esclarecer. E eu me interessar por isso. Sim, Senhor, como é? Eu preciso, eu necessito. Qual é o primeiro passo que eu tenho que dar? Te escreve, rapaz, na escola. Faz a matrícula. Na escola do céu, irmão. Então ele diz: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o Deus único, ou seja, é o único Senhor. É isso que ele diz aqui, né? Então veja aqui, voltando aqui no capítulo 7, versículo 9, né? Saberás, pois, que o Senhor, teu Deus, é Deus. É Deus. Não adianta querer trocar por outro. O Deus fiel. Não é mentiroso e enganador. Não. E guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações. Aos que o amam e guarda os seus mandamentos. E guarda. Então tem que correr atrás, né? Voltando aqui no capítulo 6, eu li aqui o 7, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Versículo 8. Também as atarás por sinal na tua mão, e em ti serão por testeiras entre os teus olhos. Para guiar certo, irmão. Pensa numa coisa, né? Aí ele diz no versículo 9: e as escreverás nos ombrais de tua casa e nas tuas portas. É assim. Então uma coisa ali tem que estar diante de ti sempre. E havendo-te, pois, o Senhor, Deus, teu Deus, introduzido na terra que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria onde há grandes e boas cidades que tu não edificastes. Ou seja, e entrando ali aonde Deus, o teu Deus, te prometeu, a Abraão, Isaque e Jacó, entrando ali naquelas cidades, boas cidades, grandes e boas cidades que tu não edificou. Versículo 11. E casas cheias de tudo e todo bem, que tu não encheste, e poços cavados que tu não cavastes, e vinhas e olivais que tu não plantastes. E quando comeres e te fartares, versículo 12, e guardastes, e que te não, guarda-te, que te não esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Ou seja, guarda-te, te guarda que tu não venha te esquecer, né? Desse Deus que te tirou
da casa da servidão, ou seja, do inferno. Então é aquela coisa, por que Jesus diz para nós cear? Nós cultuar o Senhor, cultuar. Falar, ouvir sua palavra, falando e ouvindo também. E também participar da Santa Ceia. Exatamente isso aí. Lembrar e lembrar. Então guarda-te, ele diz aqui, cadê o versículo aqui? Versículo 12, né? Guarda-te que te não esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, da escravidão, que hoje é o inferno. Te tirou, você é devedor, e Jesus pagou a conta. Quando você se abraça com ele, ele te tirou de lá. Pagou tua conta, você não deve nada, você é salvo. É isso aí. Se com o teu coração crer, será justificado, no coração. Com a boca faz confissão para a salvação. Versículo 13. O Senhor, teu Deus, temerás. É para mim temer ele. E ele servirás. Pelo seu nome jurarás. Só por ele. Não tem como você fazer por outra pessoa, né? Não seguirás outros deuses, os deuses dos povos que houver a roda de vós. Não adianta você correr atrás de outros deuses, irmão. Então nós precisamos, quando Jesus ele fala aqui, deixa eu ler aqui, João capítulo 15, o Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 15, e o versículo 7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, vos será feito. Então veja aqui, eu preciso estar em Jesus e as palavras dele estão em mim. É uma coisa assim que são duas coisas ao mesmo tempo. Não é simplesmente eu crer. Não é simplesmente eu crer no sentido de saber que existe. Então você vê que o Zaqueu, ele queria ver Jesus, ele desejou isso aí. E ele, depois que ele viu Jesus, Jesus disse, já viu dentro dele essa vontade, essa alegria, esse prazer. Aí ele adorou Jesus. Quando ele desceu, desce daí, Zaqueu, que hoje convém pousar na tua casa. Ele desceu e recebeu com júbilo. Então, ele adorou Jesus. Aí ele decidiu mudar de vida pelos mandamentos. Você vê que ele cita um mandamento. Que ele diz, Senhor, se hoje eu quero devolver, quero dar metade dos meus bens aos pobres. Já ficou quebrantado total. Já se despojou de riqueza, de avareza. Você vê que isso aí é que mata o homem. É essa avareza de querer se agarrar ao dinheiro. E até mata os outros por isso, persegue os outros. A maioria das coisas que acontece, até Paulo diz que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. É exatamente isso. Quando você ama o dinheiro, você fica alucinado por ele, que você não tem medida. A medida do ter nunca enche. Então ele já perdeu essa avareza aí, essa loucura por dinheiro. Você vê que ele se despojou de sair na hora. Eu pego a metade dos meus bens e dou aos pobres.
Bom, já ficou crente nesse sentido aí, já ficou limpo, irmão. Aí ele diz, se eu roubei alguém, desfraudei alguém, eu devolvo 4 vezes. Então, Jesus viu, não, aqui não tem jeito, o cara se converteu mesmo. Não é uma questão de só ver Jesus, mas esse mandamento estava nas leis de Moisés aqui, que se roubou o jumento tem que devolver 4 vezes. Então ele já citou o mandamento, não, estou incluído aí, não quero apenas conhecer o Senhor, eu quero seguir tuas palavras, eu quero andar nas tuas palavras, eu quero fazer o que o Senhor quer. Então há diferença, irmão. Com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então ele creu em Jesus, desejou conhecer Jesus, fez um esforço danado, correndo, subindo numa árvore lá, numa figueira brava. Jesus, vendo isso, sabendo disso, que é Deus, chegou debaixo da figueira, mandou que ele descesse. Desce aí, porque hoje convém eu pousar na tua casa. Quem estava com Jesus ficaram revoltadíssimos, murmurando, dizendo que ele ia pousar numa casa, ser hóspede de um homem pecador. Ele se julgando santos ali, quem sabe quantos judeus tinha ali que andava como os fariseus eram, mas não tinha esse despojamento, não tinha essa voluntariedade, essa vontade de seguir Jesus, de eu seguir as palavras, irmão. Então ele era crente, religioso, devolve dízimo, ajeita ali, aí vai lá, ajeita ajuda o pastor, mas não tinha essa convenção de se desprender da riqueza, se desprender, querer obedecer o que é certo, o que Deus manda fazer. Obedecer suas palavras. Então foi o que aconteceu com Zaqueu, que ele se entregou totalmente, dizendo que já ia dar logo a metade do que tinha aos pobres. Aí se tivesse roubado alguém, ele ia devolver 4 vezes, já concordando com a lei. Se tivesse roubado, ele não disse que roubou, não. Então veja, e aí Jesus disse, hoje veio salvação a essa casa. Não é a casa, ele mesmo, é ele mesmo. Hoje veio salvação, saiu o espírito mal aí e entrou Deus nesse homem aí, o Espírito de Deus. É isso aí. Ele diz, porque o Filho do Homem, falando com ele mesmo, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então Jesus veio para isso, irmão. Aí Lucas capítulo 19 está escrito isso aí. O versículo 10 é o último que eu falei aí. Os 2 últimos versículos, onde veio salvação a esta casa. Porque esse também é um filho de Abraão. Se tornou filho. Rapidinho filho de Abraão. Não era, mas se tornou. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então veja isso aí. Nós precisamos dessas... Não é simplesmente ser um religioso que conhece a Bíblia, um teólogo, mas ser um crente, convertido, nova criatura, se despojando das coisas velhas, vai se desprendendo das velhas e chegando-se à nova, que é o que vive uma nova criatura de palavra de Deus. Que Deus abençoe sua vida no nome de Jesus. Santo e maravilhoso Deus, obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado por tudo, ajuda, abençoa as pessoas que nos assistiram nesse momento, o Senhor possa abençoar. Meu Deus, que essa pessoa deseje conhecer o Senhor e assim obedecer às tuas palavras, dar ouvido, seguir as tuas palavras, que aí é justificado, é limpo, santificado e justificado.
apagado, rasgado a cédula que é contrária a essa pessoa. Deus, eu uso a tua palavra, o evangelho a favor dessa pessoa, o poder que há nessa palavra, que há no nome de Jesus, no sangue de Jesus. Deus, eu despeço isso aí que o Senhor dá a cada um de nós, esse poder para determinar, meu Deus, que o mal saia da vida das pessoas. Sim, eu posso usar a favor dessa pessoa. E eu digo, todo espírito de enfermidade, espírito de incredulidade, espírito que tem amarrado, atrapalhado a vida dessa pessoa, eu te ordeno que tu saia da vida dela. Solta ela, mas não volta nunca mais. É no nome de Jesus, sai. Espírito mau, sai, não volta mais. No nome de Jesus, toda honra seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, meu Senhor. Amém.